Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de biologia? Nessa aula, nós iremos estudar algo que a gente já viu. Nós vimos durante as aulas presenciais, que foi a síntese de proteínas. Então, lá nas aulas presenciais, vocês até fizeram uma nota livre referente a esse assunto. A gente viu como que o material genético ele se duplica, como que ocorre a replicação ou duplicação do material genético, como que do DNA vai ser produzido aquela molécula de RNA, RNA mensageiro, RNA transportador, RNA ribossômico, e depois da produção de RNA, como que são produzidas as proteínas. Então, todo esse processo, de uma maneira geral, a gente já viu. Nessa aula de hoje, a gente vai rever alguns conceitos e aprofundar um pouquinho mais. Mas a maior parte da aula vai ser aquilo que nós já vimos em aula presencial, tá bom? Então, vai ser uma aula bem mais tranquila, porque vocês já tiveram isso, já até fizeram nota livre sobre isso e foram super bem na nota livre. Tá bom? Então vamos lá, peguem aí o livro de vocês, acompanhem, se vocês precisarem pausar a aula, pausem para vocês conseguirem anotar todas as informações, ok? Pessoal, então relembrando o conceito de dogma central da biologia molecular. Então esse conceito ele é super importante para a gente conseguir entender toda a maquinaria da nossa célula, focando no material genético. Então a gente viu em aula, aí relembrando da aula presencial, que o material genético, o DNA, ele tem todas as informações de um organismo. Aquele organismo, seja um ser humano, seja uma bactéria, então de procariontes, eucariontes e todas as variedades dos eucariontes. A informação daquele organismo está no material genético. Pode estar dentro de um núcleo, se forem células eucariontes, pode estar fora do núcleo, ali no citoplasma da célula, em células procariontes. Essa informação que está no material genético, ela vai seguir um fluxo, ela vai sendo passada até chegar na etapa final, que é a etapa de produção de proteínas. Então, olha só, o material genético, a gente viu as características do material genético, uma dupla hélice, tem a complementariedade das bases nitrogenadas, o antiparalelismo entre essas duas fitas e também a torção, né, que configura a forma helicoidal dessa molécula. DNA, o DNA ele pode se replicar, então tem a replicação, a duplicação do material genético que a gente viu, que participa a DNA helicase para abrir a fita de DNA, a DNA polimerase para sintetizar uma nova fita de DNA. Então, tem enzimas que participam de todo esse processo e isso ocorre dentro do núcleo da célula. Beleza, nós vimos. Vimos também que o DNA ele serve de molde para a produção de uma fita complementar de RNA. RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. O processo, o nome desse processo de produção de RNA a partir da fita de DNA é chamado de transcrição. Então, a informação que está aqui no material genético, no DNA, já vai ser passada para a molécula de RNA por um processo chamado transcrição. Esse RNA que tem as informações que vêm ali do DNA, que vem do material genético, ele vai servir de molde para a produção de proteínas. A gente vai ver esse passo a passo, vamos relembrar, na verdade, e esse processo de produção de proteínas, que ocorre fora do núcleo, se for em célula eucarionte, se for em célula procarionte, acontece ali no próprio citoplasma mesmo. Esse processo é chamado de tradução. Então, e tradução de proteínas. Então, imagina, o material genético, vamos imaginar a seguinte situação.
material genético é um livro que fica dentro de uma biblioteca. E esse livro ele não pode ser retirado da biblioteca. Então, alguém vai copiar as informações que estão nesse livro e vai levar para fora da biblioteca. Leva esse papelzinho para fora da biblioteca. Só que esse papelzinho está em uma língua que não dá para entender. Então, uma outra pessoa vai pegar esse papel e vai traduzir todas essas informações. Traduzir em proteínas. Isso ocorre fora da biblioteca, ocorre fora do núcleo. Beleza, pessoal? Então, esses passos é o fluxo da informação genética. Sai lá do material genético, do DNA, e transcrito, traduzido em proteínas. Então, as proteínas, elas são produzidas a partir das informações que estão no DNA daquela célula, ok? Esse é o dogma da biologia molecular, dogma central da biologia molecular. E agora a gente vai relembrar alguns passos de todos esses processos. A primeira coisa que a gente tem que relembrar sempre, então, é que do material genético formado pela dupla hélice, pareamento das bases, então sempre a adenina com timina e citosina com guanina, 2 ligações de hidrogênio e 3 ligações de hidrogênio entre a citosina e a guanina. Complementariedade das bases, não é assim que é no RNA, a gente já sabe que tem uma base que difere no RNA, que é a uracila. Essas daqui são as bases do DNA. Então, a uracila ela vai aparecer no RNA no lugar da timina. Então, timina só aparece no DNA, beleza? Relembrando alguns conceitos. Sentido convencional, sempre do 5' para o 3'. Produção de DNA e a produção de RNA mensageiro, produção de proteínas, é sempre nesse sentido. 5' vai adicionando no sentido da 3', tá? São as extremidades dessas fitas, beleza? Então, DNA, dupla hélice, que pode ser duplicado, então mais uma fita sintetizada, e a partir disso vai ocorrer o ciclo celular que entra em processo de mitose e meiose, que a gente vai ver em aulas mais para frente. Ou o DNA ele pode seguir para transcrição, produzindo moléculas de RNA, e para tradução, que esse RNA ele vai servir como molde para a produção de proteínas. Então, esse primeiro passo da molécula de DNA servindo de molde para a produção de RNA é um processo chamado transcrição. Então, do DNA ao RNA, processo de transcrição. Segmentos ali do material genético do DNA vão ser transcritos em RNA. Então, o DNA ele serve como molde para a produção de molécula de RNA. A partir daí vai ser produzido RNA transportador, RNA ribossômico, RNA mensageiro. Então, nessa foto, a gente vê a dupla fita de material genético, de DNA, as bases, a gente vê adenina, timina, citosina e guanina, e a fita de RNA sendo sintetizada a partir da fita de DNA. Fita de RNA é uma fita simples, não é uma fita helicoidal, igual à fita de DNA, é uma fita simples, RNA. E ao invés de aparecer a timina, não vai aparecer timina, vai aparecer a uracila. Então, uracila é uma base nitrogenada presente só na fita de RNA. Timina é uma base nitrogenada presente só na fita de DNA. As demais estão presentes tanto no DNA quanto no RNA. Alguns passos importantes da transcrição, e que a gente já viu em sala de aula presencial, é que a transcrição ocorre no núcleo da célula, isso é super importante, isso se tratando de células eucariontes, e o sentido é o mesmo da replicação do DNA, sentido 5', 3'. Então, os nucleotídeos, os ribonucleotídeos, eles vão ser adicionados
da extremidade 5' para a extremidade 3'. Então, extremidade 5', os nucleotídeos eles vão sendo adicionados, sentido 3', que é a outra extremidade da fita de RNA. Enzima importante que realiza esse processo de transcrição é a RNA polimerase. Então, a gente viu que na replicação é a DNA polimerase. Aqui na transcrição, a RNA polimerase passa por cima, a RNA polimerase, essa bolinha aqui, ó. Ela passa por cima da fita de DNA, que é essa em azul. Sentido 5', em laranja é a fita de RNA. Então, olha a fita de RNA sendo produzida a partir da fita de DNA. Então, sentido 5' para o 3', que não aparece aqui, mas está aqui, ó, 3'. Então, olha como vão sendo adicionados os nucleotídeos. Pareamento de bases, a gente não pode esquecer, que é a adenina com uracila e citosina com guanina. Então, não aparece timina, ok? Então, olha só. A da fita de RNA se liga com o T da fita de DNA, U com adenina, na fita de DNA, C com G e assim sucessivamente, adicionando esses ribonucleotídeos. Então, o que a gente tem que entender da transcrição é que ocorre no núcleo da célula, se tratando de célula eucarionte, se for célula procarionte, vai ocorrer no próprio citosol daquela célula procarionte, mas em células eucariontes ocorrem dentro do núcleo da célula. Sentido 5', 3', então são as extremidades e os nucleotídeos, eles vão sendo adicionados no sentido 5' para o 3'. RNA polimerase é a enzima responsável por esse processo. Pareamento das bases, A com U, C com G, ok? Só que, o que eu vou falar agora, a gente não viu em sala de aula presencial. Existe um processo durante a transcrição que acontece em células eucariontes. Esse processo se chama splicing. O que é o splicing? Quando o material genético ele é sintetizado, quando a molécula de RNA ela é sintetizada, a molécula de RNA mensageiro, especificamente, que é aquela que vai servir de molde para a produção de proteínas, essa molécula de RNA mensageiro, na verdade, é um pré-RNA mensageiro, porque ali vão ter fragmentos, é uma fita inteira, só que tem fragmentos que vão ser codificados em proteínas e tem fragmentos que não vão ser codificados em proteínas. Então, essa primeira fita, que é produzida a partir do DNA, é um pré-RNA mensageiro. Por quê? Porque tem regiões que vão sim ser codificadas, vão ser traduzidas em proteínas, e outras regiões que não vão ser traduzidas em proteínas. Então, o que a célula vai fazer com essa fita de pré-RNA mensageiro? Ela vai retirar essas regiões que não vão ser codificadas em proteínas. Por quê? Porque não tem sentido permanecer essas regiões ali no RNA mensageiro e atrapalhar a produção de proteínas. É mais importante focar naquelas regiões que sim, vão ser codificadas em proteínas, vão ser traduzidas em proteínas. Então, essa molécula de RNA mensageiro, que é produzida a partir do DNA, é uma pré-fita, um pré-RNA mensageiro, com regiões codificantes. Essas regiões codificantes, elas são chamadas de exon, e as regiões não codificantes são chamadas de introns. Então, pré-RNA mensageiro, que vem ali do DNA, tem tanto exons quanto introns, sendo que exons são moléculas que vão ser codificadas em proteínas e introns são regiões, aliás, moléculas não, são regiões que não vão ser codificadas em proteínas. Então, o que vai acontecer?
vai haver um processo chamado splicing, que vai retirar essas regiões que não são codificadas em proteínas, que vai retirar os introns. Então, olha só, pré-RNA mensageiro, aquilo que vem do DNA. Então, vamos imaginar aqui a molécula de DNA. A partir dessa molécula de DNA, foi sintetizado aqui o pré-RNA mensageiro, isso dentro do núcleo. Tem regiões codificantes, tem regiões não codificantes. Codificantes são os exons. Então, aqui tem exon, aqui tem exon, aqui tem exon. Região codificadora que vai servir de molde para a produção de proteínas. E os introns? Introns são regiões que não são codificantes. Então, essa é a fita inteira de RNA mensageiro. O que vai acontecer? Precisa retirar os introns, porque eles não vão servir para nada. Então, retira esses introns e fica assim o RNA mensageiro maduro, formado só por regiões que sim vão ser codificadas em proteínas. Portanto, só formado por exons. Esse processo de retirada de introns é chamado de splicing. Então, o splicing, ele vai retirar as regiões não codificantes, permanecendo, deixando ali só as regiões que vão ser codificadas em proteínas. Só que o splicing, ele só vai acontecer em células eucariontes, não ocorre em células procariontes, tá? Então, essa retirada de introns e permanecer só os exons, isso é um processo que é exclusivo das células eucariontes, ok? Esse processamento ou splicing, essa retirada de introns, isso acontece ainda dentro do núcleo da célula. Então, o material genético, o DNA, serve de molde para a síntese de RNA, e o RNA ele vai sofrer o splicing ou o processamento dentro do próprio núcleo. Depois que aquele RNA estiver pronto, só com exons, formados só com exons, aí sim ele vai sair do núcleo para ser traduzido em proteínas. Mas isso ocorre só nos eucariontes, no procarionte não tem essa separação de regiões. Então, aqui nessa figurinha, a gente consegue ver que DNA serve de molde para RNA e o RNA sofre aqui, essa seta representa o processamento, o splicing, e o RNA mensageiro sai do núcleo através daqueles poros que a gente viu na aula de morfologia do núcleo. Ele sai de dentro do núcleo, vai para o citosol da célula e aí sim ele vai ser traduzido em proteínas. Então, esse processo é chamado de splicing, deixando o RNA mensageiro prontinho para ser traduzido em proteínas. E aqui nessa figura a gente tem a mesma coisa. Então, tem o material genético, RNA polimerase, que é a enzima responsável pela produção de RNAs. Essa RNA polimerase vai se ligar a uma região ali do material genético chamada promotora, para dar início à transcrição. Então, ocorre a transcrição do material genético. Tem aqui a produção de um RNA que não está pronto, é formado por exons e introns. Esse material genético ele vai ser processado, vai sofrer o splicing, retira os introns e fica pronto para ser traduzido em proteínas. A partir daí, ele sai do núcleo da célula, vai para o citoplasma e sofre a tradução a partir dos ribossomos, ou retículo endoplasmático rugoso, e aí sim as proteínas vão ser produzidas. Do processo de transcrição, são vários tipos de RNAs que são produzidos. Isso vai depender até do tipo de RNA polimerase que participa daquele momento. Mas a gente sempre foca em 3 tipos de RNAs. O primeiro tipo é o RNA mensageiro, que é aquele que carrega toda a mensagem que vem do material genético, do DNA, vai para fora do núcleo e vai ser traduzido em proteínas, ali só com os introns.
O RNA ribossômico, que a gente já falou sobre ele, que ele é produzido, estocado ali na região do nucleolo, e ele que compõe os ribossomos. Então, ribossomos não são organelas membranosas, são organelas que, em sua constituição, possuem RNAs ribossômicos. E também o RNA transportador, ou RNA de transferência, que vai servir, também vai participar da produção de proteínas. Eles vão transportar os aminoácidos e depois eles se ligam ali a um códon do RNA mensageiro respectivo. Então, a gente sempre foca nesses 3 tipos de RNAs produzidos pelo processo de transcrição. Enzima responsável, RNA polimerase. Depois desse processo de transcrição, do processo de splicing, o RNA mensageiro ele sai do núcleo, atravessa aqueles poros que a gente também conversou nas aulas e chega no citosol, ali na região do citoplasma da célula. Nesse momento vai ocorrer a tradução, então é quando as informações que estão no DNA vão servir de molde para a produção de proteínas. Então é a síntese ou produção de proteínas no citoplasma dessa célula. Toda essa mensagem que vem do DNA passa para o RNA mensageiro, agora vai ser traduzida em aminoácidos, que se ligam por ligações peptídicas, formando polipeptídeos e cadeias maiores, que são as proteínas. Okay? Então, todo esse processo é chamado de tradução. Existem 3 etapas na tradução, que é a iniciação, a elongação e a terminação. A iniciação é quando um códon específico, que vocês já sabem que é a metionina, a gente viu isso em sala de aula, quando esse ribossomos são as organelas responsáveis pela produção de proteínas. Os ribossomos, eles se anexam, eles vão passar por cima da fita de RNA mensageiro, só que eles vão dar início à produção de proteínas quando eles encontrarem esse códon de iniciação. Lembrando que códon, imagina, tem uma fita de RNA mensageiro, formada por várias bases, A, U, C, G, uma sequência muito grande de bases nitrogenadas. A cada 3 bases nitrogenadas, ou seja, a cada trinca de bases nitrogenadas, corresponde a um códon específico. E esse códon vai corresponder a um aminoácido específico. Então, o RNA mensageiro ele é lido a cada 3 bases nitrogenadas. Então, a cada trinca de bases nitrogenadas, ou a cada códon. Códon são essas 3 bases nitrogenadas, essa trinca. Então, o ribossomo ele inicia a produção de proteínas quando ele encontra esse códon, ou essa trinca de bases de iniciação, que é A ou G, ou metionina. A partir daí, ele começa a sintetizar, então cada trinca vai corresponder a um aminoácido específico. Então, a gente vê aqui o ribossomo, o desenho do ribossomo, a fita de RNA mensageiro, sentido 5 linha, 3 linha, e a partir daqui, o ribossomo ele vai encontrar o códon de iniciação, que é esse umzinho aqui, e depois, a cada trinca de bases, ele se liga ali àquela trinca de bases e um RNA transportador vai transportar o aminoácido específico àquela trinca de bases. Então, aqui a gente vê o RNA transportador se ligando a essa trinca de bases, carregando o número 3, que é o aminoácido específico. Aqui é a mesma coisa. Trinca de bases em azul, o RNA transportador azulzinho, 4, e ele carregando aqui o aminoácido 4. Então, o aminoácido ele é específico para o códon do RNA mensageiro, ok? Então, o ribossomo ele vai se movimentando sobre a fita de RNA mensageiro e acaba ligando todos aqueles
aqueles aminoácidos. Então, esse é o período de elongação, adição de aminoácidos. Essa produção de proteínas, ela vai ser interrompida quando esse ribossomo ele encontrar algum códon de parada, que não tem aminoácido específico nesse caso. Códon de parada pode ser UAG, UAA ou UGA. Tá? Então, a partir do momento que ele encontra esse códon de parada, a produção de proteínas ela é encerrada. Só que tem algo que a gente tem que ficar atento, que é a forma que o RNA transportador ele se liga ao RNA mensageiro. Então, olha só, aqui a gente tem o ribossomo e o RNA mensageiro, a fitinha aqui com cada trinca de bases, a cada códon. E aqui a gente tem um RNA transportador carregando a metionina. Vejam que o códon do RNA mensageiro é o A ou G. Só que o códon do RNA mensageiro, ele se liga a um anticódon do RNA transportador, com pareamento de bases, com bases complementares. Então, o UAG do RNA mensageiro vai se ligar ao UAC do RNA transportador. Então, essa trinca de bases que está no RNA transportador é chamada de anticódon. Então, o códon do RNA mensageiro se liga sempre a um anticódon do RNA transportador de maneira complementar, e esse RNA transportador está transportando um aminoácido específico. Só que quando nós formos procurar os nomes dos aminoácidos naquela tabela que vocês já conhecem, a gente procura sempre pelo códon e não pelo anticódon. O anticódon a gente fala sempre por conta da ligação ao códon, mas o aminoácido em si, ele vai ser específico a esse códon do RNA mensageiro, ok? Então, nessa figurinha a gente vê a RNA polimerase sintetizando o RNA mensageiro a partir do DNA e a tradução de proteínas, ribossomos, RNA transportadores, ligando aqui os aminoácidos específicos, formando essas proteínas. Tudo bem, pessoal? E para finalizar, então, o que são essas proteínas que são formadas? Todos esses conjuntos de aminoácidos que podem ser combinados de diversas maneiras. A gente já viu que existem 20 tipos de aminoácidos essenciais e não essenciais, e eles vão se combinando de diversas maneiras. Só que a gente fala que o código genético ele tem duas características importantíssimas, até para nós sabermos mesmo. A gente tem que saber essas características. O código genético ele é degenerado. O que isso significa? Que cada aminoácido ele pode ser codificado por diferentes códons. Então, quando a gente olha essa tabela aqui, que vocês já conhecem, né, para a gente identificar o códon do RNA mensageiro e o aminoácido específico, a gente vê que a leucina ela pode ser codificada tanto pelo UUA quanto pelo UUG. A prolina, olha por quantos códons ela pode ser codificada. A lisina, por 2 códons. A glicina, por 4 tipos de códons. Então, essa característica de um mesmo aminoácido ser sintetizado a partir de vários tipos de códon, é uma característica de degeneração. Então, o código genético ele é degenerado por conta dessa codificação diversa de um mesmo aminoácido. E o código genético ele também é universal, ou seja, esses mesmos códons vão sintetizar os mesmos aminoácidos, sejam em um humano, seja em uma bactéria, seja em um outro tipo de animal. Então, todas as espécies, seja qual ela for, ela vai ter essas combinações. Esses aminoácidos e esses códons, eles vão aparecer tanto em procariontes quanto em eucariontes.
não importa a espécie. Então, ele é universal, essa característica, ela é universal. Beleza, pessoal? Depois que a proteína ela é produzida, ela vai passar por uma fase de dobramento, podendo atingir outras conformações, então conformação secundária, conformação terciária, conformação quaternária, e as proteínas que são responsáveis por esse processo de desdobramento de proteínas novas produzidas são chamadas chaperonas. Então, chaperonas são proteínas que são responsáveis pelo dobramento, pela mudança conformacional de proteínas novas que foram produzidas a partir de todo esse processo. Tudo bem, pessoal?